criança todos os dias, observava um senhor que ia até o pasto regar e ali aguava, mas nada dava naquela terra. A criança, sem entender, não se conteve e foi falar com o senhor. Ele perguntou por que todos os dias ele regava, se nada naquela terra dava. O senhor, na sua simplicidade, olhou para aquela criança e disse: o céu começa aqui dentro. Assim como a plantação precisa se firmar na terra para que depois ela possa vir afora, vir à tona, assim como o amor e a oração. A criança, com os olhos arregalados, disse: o que o senhor planta? Aquele senhor disse: eu planto aquilo que é mais forte nesse mundo. A criança ficou admirada, querendo saber e entender o que era. Aquele senhor disse: eu planto bambu. A criança, com desdenho, disse: mas o bambu é tão fino, tão frágil. E aquele senhor disse: fino? Frágil? O bambu é tão forte porque ele não tem medo de deixar as suas marcas. Assim como o nó é a sua lembrança da vida que passa. E a cada nó que passa, mais forte se torna, maior a vida se torna. O bambu nunca nasce sozinho. O bambu nasce em toceira, nasce junto. Aquela criança ficou observando as histórias daquele senhor, que dizia da simplicidade do bambu e da sua força. Porque o bambu nunca está só. Assim como uma família não se foi feita para ficar sozinha, o homem unirá sua esposa deixará a sua casa, e um será para o outro sustento, suporte, para que possam crescer juntos, não tendo vergonha das suas marcas, daquilo que passou, porque a sua história é o que faz forte. Mas o mais importante de tudo isso é seguir em frente, assim como o bambu vai, criando nó, ultrapassando as dificuldades e crescendo. Mas aquela criança admirava aquele senhor, então ele disse: mas sabe qual é a parte mais importante do crescimento do bambu? A criança, olhando, disse: não, o bambu não tem medo de se curvar. Das dificuldades da vida, quando vem uma tempestade, uma chuva, um vento, o bambu movimenta para um lado, para o outro e se curva por completo, para nos ensinar que nos momentos mais difíceis da vida e em todos os momentos da vida devemos nos curvar diante de Deus. Porque quando nos curvamos diante de Deus, o nosso coração se fortalece. E aquilo que é tão simples em nós se torna uma graça tão grande, porque Deus se faz presença. Nunca se esqueça que a força do bambu é não estar só, estar sim em família, em toceira, vivendo essa espiritualidade conjugal. O que se faz forte no bambu é não ter medo daquilo que passou, mas acima de tudo seguir em frente. O que se faz força no bambu é não ter medo de se curvar diante da graça de Deus. E nos momentos mais difíceis, se colocar diante dele em oração, vivendo de forma única essa espiritualidade, onde um para o outro é caminho de céu. E nunca se esqueça que o bambu, quando cresce para o céu. E assim deve ser o matrimônio, onde um para o outro é caminho de céu, onde um para o outro é força do céu, onde um para o outro se curva diante de Deus, para que se faça um para o outro um pedacinho do céu. Um bom estudo para você e que a graça de Deus fique sempre presente na vida de vocês. Olá, estamos aqui para rezar e estudar junto o 8º tema do ano de 2020 das equipes de Nossa Senhora. Espiritualidade conjugal, contribuição específica das equipes de Nossa Senhora para a santidade do casal. E os objetivos são: alegrar pela espiritualidade conjugal, caminho de santidade do casal. Comprometer-se com a vivência dos carismas da equipe de Nossa Senhora. Reconhecer a importância do sacramento da ordem e do acompanhamento espiritual no caminho de santidade dos casais. Introdução geral. Nos vários escritos do Padre Cafarel, lemos com insistência que estar no movimento das equipes é procurar Cristo e, encontrando, segui-lo por toda a determinação. Assim, o objetivo número 1, para utilizar a expressão do fundador, é a união com Cristo. Diz com impressionante acuidade: a única intenção verdadeira para se entrar nas equipes,
a que corresponde a finalidade das equipes é a vontade de conhecer Deus melhor, de o amar melhor, de o servir melhor. Vence para as equipes por Deus e fica-se nelas por Deus. O motivo da entrada e da permanência nas equipes é religioso, ou seja, diz a respeito de Deus. É o que podemos ler nas primeiras linhas do Guia das Equipes de Nossa Senhora. Aos casais cristãos, unidos pelo sacramento do matrimônio, são chamados a seguir Cristo no caminho do amor, da felicidade e da santidade. As equipes de Nossa Senhora, dom do Espírito Santo, são oferecidas aos casais de todo o mundo para ajudá-los a desenvolver e a viver a espiritualidade conjugal. Portanto, aí encontramos a contribuição específica das equipes no caminho de santidade do casal. Em sua pedagogia e mística são estabelecidas algumas regras, obrigações ou pontos concretos de esforço, a fim de guardar a fidelidade e unidade à inspiração original, o carisma do movimento e a sua internacionalidade para casais do mundo todo, o que dizem respeito aos leigos casados que receberam o sacramento do matrimônio. Conduzir cada casal, unido pelo sacramento do matrimônio, a transformar em Cristo a sua vida conjugal e familiar, e claramente a intuição da base do nosso matrimônio. O que é espiritualidade conjugal? Como nos responde Padre Caffarel, é a arte de viver no casamento o ideal evangélico que Cristo propõe a todos os seus discípulos, ou a ciência e a arte de santificar no e pelo matrimônio, é a espiritualidade conjugal. A espiritualidade conjugal não é constituída pela soma de duas espiritualidades, do marido e da esposa. A espiritualidade conjugal não exclui de forma nenhuma a espiritualidade pessoal de cada um dos cônjuges. A espiritualidade conjugal é um caminho a dois para chegar à santidade, com a força e a graça de Deus. O cotidiano do casal, na sua vida guiada pelo amor. Portanto, a espiritualidade conjugal não pode ser a soma do potencial da espiritualidade de cada um dos cônjuges, mas uma possibilidade de multiplicação deste potencial espiritual. Para nós, equipistas, praticar a espiritualidade conjugal consiste em viver a ação sacramental, ou seja, fazer agir o sacramento do matrimônio por gestos, palavras e atos específicos do amor natural que une o casal. A espiritualidade conjugal é essencialmente a existência sacramental de duas pessoas, homem e mulher, apaixonadas por Cristo e unidas pelo sacramento do matrimônio para viver um caminho de santidade. É importante destacar a presença do sacerdote conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora. Ele faz parte do carisma do movimento e o seu papel é ajudar os casais a serem fiéis a este carisma. Ele exerce na equipe de base seu ministério pastoral e espiritual, de ensinar, santificar, reger. O sacerdote conselheiro espiritual participa de uma equipe para ajudar os casais em sua santificação. Texto bíblico. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, as mulheres também se submetam em tudo aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim
que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, e eu digo isto como referência a Cristo e a igreja, a fim de cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que cada esposa tenha respeito pelo seu marido. Leitura orante da Bíblia. Propomos a cada um e ao casal, durante o mês, a partir do texto bíblico, seguir os 4 degraus da leitura orante da Bíblia: leitura, meditação, oração e contemplação, conforme o esquema e perguntas apresentados no anexo 1, na página 162. Breve reflexão sobre o texto bíblico. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. São Paulo, na carta aos Efésios, fala da grande obra de amor que Jesus Cristo realiza pela igreja, pela humanidade. Ele olha para Jesus glorioso no céu, mas fala do mistério de Jesus agindo na igreja, para nela reunir toda a humanidade num único povo de Deus. A meta é levar todos ao conhecimento do mistério de Cristo e do mistério da igreja, para que todos cheguem à plenitude da vida em Cristo. Para que tal se realize, o cristão deve converter-se, tornar-se um homem novo em Cristo. O capítulo 5, no qual se insere o texto em reflexão, começa assim: sejam imitadores de Deus, como filhos queridos, vivam no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós. É neste contexto que deve ser lido o texto epigrafado. Olhem para a meta, a perfeição em Cristo, mas sabendo que há uma longa estrada a percorrer, para cujo o caminho que Paulo faz um ensinamento comportamental, a imitação de Cristo. Sede submisso uns aos outros, no temor de Cristo. É um ensinamento dirigido a todos os cristãos. Aqui pode-se olhar para Cristo, que foi submisso à vontade do Pai, ou para Maria, que se coloca como escrava de Deus. Essa submissão não é um rebaixamento, e sim um ato de amor, é disponibilidade para o serviço aos irmãos. É este também o sentido de as mulheres serem submissas aos seus maridos. Embora influenciado pela cultura da época, quando as mulheres eram consideradas propriedade dos seus maridos, Paulo eleva essa submissão, dando a ela um sentido de servir amando. Também sob a influência da cultura, então, Paulo dá várias outras atribuições ao marido, e a ele cabe amar sua mulher, como Cristo amou a igreja, cuidar dela, nutri-la, amá-la como seu próprio corpo e ser capaz de morrer por ela. Na verdade, todas essas obrigações são mútuas. Marido e mulher devem se amar e servir um ao outro. Assim, ambos devem proceder à imitação de Jesus Cristo, que deu sua vida para purificar e santificar a igreja, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e imaculada. Aqui se assenta a razão principal da espiritualidade conjugal. Cristo quer que sua esposa, a igreja, seja toda santa e, para tanto, lhe dá a graça no seu tempo. Também marido e mulher devem se amar mutuamente, auxiliando-se concretamente um ao outro, para que ambos, como uma só carne, cresçam em santidade e alcancem a meta, a plenitude em Cristo. Eis o grande mistério. É importante observar o sentido de carne. Não se trata de carne de açougue, mas corpo carnal vivo.
O Verbo se fez carne. Significa que Deus, puro Espírito, se fez um ser humano, que veio santificar também o corpo humano. Sendo uma só carne, o casal se torna a união de duas vidas, vidas de corpo e espírito. Como Cristo se fez corpo humano vivo para salvar a humanidade, também marido e mulher, com seu corpo e seu espírito, devem ser instrumentos de salvação um para o outro, no amor mútuo, unido ao amor de Cristo pela sua Igreja. Toda a ação de Jesus Cristo se funda no amor de Deus, que deseja a felicidade para a humanidade. Também o casal encontra no amor a razão de agir de ambos, a serviço da felicidade, da santidade um do outro. Textos de apoio. Na origem da espiritualidade conjugal, há um apelo de Cristo ao casal, e por isso assim escreve Padre Cafarel, citando um jovem camponês, interlocutor seu. Para nós, os esposos, a nossa vocação é caminhar juntos para Cristo, um e o outro, um com o outro e um pelo outro. A fonte do amor cristão, afirma também Padre Cafarel, não está no coração do homem, está em Deus. Para os esposos que queiram amar, que querem aprender a amar cada vez mais, há um único bom conselho: procurem Deus, amem Deus, sejam unidos a Deus, deixem-lhe todo o espaço. Deus está na origem do amor do casal, mas é também o seu termo. O amor vem de Deus e vai para Deus. Deus é o alfa, o ômega de todo amor conjugal. Como podemos observar nos textos a seguir, a vivência da espiritualidade conjugal equivale a cristianizar toda a vida do casal e fazer resplandecer a glória de Deus em suas vidas, pois é uma comunhão sobrenatural, um vínculo habitado pelo Espírito Santo. Na intimidade do amor conjugal está presente a Trindade, fazendo-se presente neste templo de comunhão matrimonial. Como afirma o Papa Francisco, a espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor divino. Como nenhum casal é uma realidade perfeita e confeccionado de uma vez para sempre, o desafio de viver a espiritualidade conjugal representa esse requisito, essa necessidade de um progressivo amadurecimento em sua capacidade de amar em duas dimensões, humana e espiritual. Texto do Papa Francisco. O capítulo 9 de Amoris Laetitia é dedicado pelo Papa Francisco a apresentar alguns traços da espiritualidade conjugal e familiar. Afirma que, várias décadas atrás, o Concílio Vaticano II, a propósito do apostolado dos leigos, punha em realce a espiritualidade que brota da vida familiar. Dizia que a espiritualidade dos leigos deverá assumir características especiais, próprias, nomeadamente a partir do estado do matrimônio e da família. E os cuidados familiares não devem ser alheios ao estilo de vida espiritual. Por isso, vale a pena deter-se, não brevemente, e descrever algumas características fundamentais da espiritualidade específica que se desenrola no dinamismo das relações da vida familiar. Espiritualidade da comunhão sobrenatural. A presença do Senhor habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos diários. Quando se vive em família, é difícil fingir e mentir. Não podemos mostrar uma máscara. Se o amor anima essa autenticidade, o Senhor reina nela com a sua alegria e sua paz. A espiritualidade do amor familiar é feita de milhares de gestos reais e concretos.
Deus tem a sua própria habitação nesta variedade de dons e encontros que fazem maturar a comunhão. Esta dedicação une o humano e o divino, porque está cheia do amor de Deus. Em suma, a espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor divino. Unidos em oração à luz da Páscoa. Se a família consegue concentrar-se em Cristo, Ele unifica e ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos, os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor. E abraçados a Ele, pode suportar os piores momentos. Nos dias amargos da família, há uma união com Jesus abandonado, que pode evitar uma ruptura. As famílias alcançam pouco a pouco, com a graça do Espírito Santo, a santidade através da vida matrimonial, participando também no mistério da cruz de Cristo, que transforma as dificuldades e os sofrimentos em uma oferta de amor. Por outro lado, os momentos de alegria, o descanso ou de festa, mesmo a sexualidade, são vividos como uma participação na vida plena da ressurreição. Os cônjuges moldam, com vários gestos cotidianos, este espaço teologal, onde se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado. Espiritualidade do amor exclusivo e libertador. No matrimônio, vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma única pessoa. Os esposos assumem o desafio, o anseio de envelhecer e gastar-se juntos, e assim refletem a fidelidade de Deus. Esta firme decisão, que marca um estilo de vida, é uma exigência interior do pacto de amor conjugal. Porque quem não se decide a amar para sempre, é difícil que possa amar deveras um só dia. Mas isso não teria significado espiritual se fosse apenas uma lei vivida com resignação. É uma pertença do coração, lá onde só Deus vê. Cada manhã, quando se levanta, o cônjuge renova diante de Deus essa decisão de fidelidade. Suceda o que suceder ao longo do dia. E cada um, quando vai dormir, espera levantar-se para continuar esta aventura, confiando na ajuda do Senhor. Assim, cada cônjuge é um para o outro sinal e instrumento da proximidade do Senhor, que não nos deixa sozinhos. Eu estarei sempre convosco, até o fim dos tempos. Espiritualidade da solicitude, da consolação e do estímulo. Os esposos cristãos são cooperadores da graça e testemunhas da fé um para com o outro, para com os filhos e demais familiares. Deus convida-os a gerar e a cuidar, por isso mesmo a família foi desde sempre o hospital mais próximo. Prestemo-nos cuidados, apoiemo-nos e estimulemo-nos mutuamente e vivamos tudo isso como parte da nossa espiritualidade familiar. A vida em casal é uma participação na obra fecunda de Deus. E cada um é para o outro uma permanente provocação do Espírito. O amor de Deus exprime-se através das palavras vividas e concretas que o homem e a mulher se dedicam ao seu amor conjugal. Assim os dois serão entre si reflexos do amor divino, que conforta com a palavra, o olhar, a ajuda, a carícia, o abraço. Por isso, querer formar uma família é ter coragem de fazer parte do sonho de Deus, a coragem de sonhar com Ele, a coragem de construir com Ele, a coragem de unir-se a Ele nessa história e construir um mundo onde ninguém se sinta só. Texto do Padre Cafarel. Espiritualidade conjugal. A ciência e a arte de se santificar no e pelo sacerdócio é a espiritualidade sacerdotal. A ciência e a arte de santificar no e pelo matrimônio é a espiritualidade conjugal. Trata-se de cristianizar toda a vida familiar,
Primeiro, pesquisar o sentido cristão de todas as realidades familiares e de se questionar, no fundo, qual é o pensamento de Deus sobre o amor, sobre a paternidade, sobre a maternidade, a sexualidade, a educação, sobre todas as grandes realidades do lar. Não é apenas descobrir, mas ainda querer realizar a ideia de Deus em todos esses campos. É preciso ainda pesquisar o que se gosta de chamar de um estilo cristão de família. O estilo cristão das relações entre pessoas, entre os esposos, entre pais e filhos, entre pais e avós, entre a família e os amigos. Um estilo cristão do contexto, da casa, das refeições, das despesas. Um estilo cristão das atividades cotidianas, o trabalho, o lazer, o levantar-se, o deitar-se, as vigílias, a hospitalidade. Como fazer para que tudo isso seja cristão, pareça cristão, que tudo isso reverbere à luz da graça de Cristo? No estilo cristão dos dias, o domingo não se vive como um sábado, o sábado como a quinta-feira e a quinta-feira como os outros dias da semana. Um estilo cristão nos grandes eventos, o nascimento, a enfermidade, as provações, o casamento, a morte, viver de maneira cristã esses acontecimentos. E tudo isso para que Deus seja glorificado em todas as coisas, como dizem os beneditinos. Finalmente, a família não sendo isolada na cidade, na igreja. Essa espiritualidade conjugal e familiar é também a espiritualidade do engajamento da família nas tarefas humanas e nas tarefas eclesiais. Agora, convidamos a você a continuar o seu estudo e preparar a próxima reunião. Queremos também pedir que a graça de Deus abençoe e conforte cada dia o nosso coração, para que possamos viver de forma autêntica essa espiritualidade conjugal. Já que você chegou até aqui conosco, por favor, curta a nossa página e compartilhe esse vídeo, levando essa espiritualidade conjugal a mais casais, para que a graça de Deus continue a fecundar o amor e nos tornemos cada vez mais santos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Até o nosso próximo estudo de tema.